episódio, ele tá imperdível, porque nós vamos falar de um tema que é sobre algo invisível para a sociedade. Nós vamos falar sobre atipia, sobre filhos atípicos, mães atípicas, e nós temos hoje uma convidada muito especial que ela tem um lugar de fala. Além dela ter um lugar de fala como mãe atípica, ela é a profissional da área. Muito obrigada. Muito bem-vinda. Obrigada, Glau. Júlia, eu espero que a gente consiga atingir aí as mães atípicas. Eu Sim, espero que, assim, você como psicóloga totalmente focada nessa área e como mãe sim, vai poder unir as duas coisas sim. e vai poder aproximar essas mãezinhas que estão nos ouvindo. Então já quero pedir para vocês, compartilha aí o nosso vídeo. Se você tem aí uma mãe atípica, um bebezinho, um recém-nascido ou alguém aí que está enfrentando e passando por esse problema, por favor, você pode contribuir com essa pessoa apenas compartilhando esse vídeo. Sim. Júlia, vamos lá. Conte, fale-me sobre você primeiro para a gente entender que universo nós estamos. Glau, eu sou Júlia Rodrigues, sou a mãe do João e da Nicole. Nicole tem 18 anos e o meu filho João vai fazer 11 anos de idade. Sou mãe atípica, tive o diagnóstico do João de TEA logo nos primeiros anos de vida, um diagnóstico precoce, ainda bem, porque há 11 anos atrás existia uma dificuldade muito grande em relação ao diagnóstico. O meu filho teve o diagnóstico com 1 ano e 8 meses, é uma criança que esteve durante muito tempo no nível 3 de suporte e hoje está no nível 2, mas que tem deficiência intelectual e também outras comorbidades, como o TDAH também. Para além disso, eu sou psicóloga, como eu já lhe disse antes na nossa conversa, e costumo dizer para todas as famílias que chegam até mim que eu sou psicóloga por propósito de vida. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu entendi que ali eu poderia muito mais, que o conhecimento que eu estava construindo, que eu estava buscando, ele poderia ser utilizado para impactar a vida de outras pessoas e que estão e que passam por desafios que eu costumo passar no cotidiano. Então, desde então que eu estudo, que eu tenho várias especializações, continuo me aprimorando cotidianamente, eu estudo todos os dias. Hoje eu faço pós-graduação em neurociência e um mestrado em neuropsicologia. E deixa suas redes sociais aí para elas, já a gente já segue. Seguem aí, o meu Instagram é psicóloga Júlia Rodrigues com 2 S, lá vocês vão me conhecer um pouquinho do meu profissionalismo, um pouquinho do meu trabalho e principalmente vão ver ali o João comigo, alguns recortes da nossa vida, dos nossos desafios. Eu estou sempre compartilhando nossa rotina um pouquinho por lá. Isso é importante, sabe por quê? Mostrar a vida real, né? A vida como ela é, Sim. sem filtro e tirando eles da invisibilidade social e mostrando que eles existem. Sim, Glau, eu costumo dizer que nós pais, nós temos o papel também de educadores. Então, se nós queremos tanto que a informação chegue às pessoas, que os nossos filhos sejam vistos, porque nós não queremos um mundo à parte para os nossos filhos, nós queremos que eles façam parte desse mundo. E nós precisamos também ser educadores, nós precisamos falar sobre autismo, sobre maternidade atípica, não só o autismo, mas também outros transtornos do neurodesenvolvimento e que ainda há uma falta de informação muito grande na sociedade. E nós somos esses agentes de transformação. É isso aí. E que surjam muito mais para que a sociedade entenda que existe e que existe necessidades especiais para atender essas crianças e essas mães, né? Sim. Quando foi que você percebeu que você teria aí sua maternidade seria diferente? Glau, na verdade, desde que logo nos primeiros meses eu já sabia que o meu filho poderia ter algum tipo de deficiência, inclusive
física, porque eu tive um problema durante a minha gestação. Logo no primeiro trimestre eu soube que eu estava com toxoplasmose, e aí os médicos eles já vinham me preparando, então já tinha essa possibilidade que o João poderia nascer com microcefalia ou hidrocefalia ou até mesmo surdez, enfim. E aí fiz todo o acompanhamento pré-natal, o pós também, porque ele foi acompanhado por uma equipe. E aí, quando ele nasceu, que ele se apresentou ali para mim todo perfeitinho, né? E foi feito vários exames, não foi detectado nenhuma anomalia. Mas coração de mãe costuma não se enganar, eu costumo Sim. dizer. Quando o João completou 1 ano de idade, eu comecei a perceber que, mesmo não sendo psicóloga ainda, eu não era psicóloga, não pensava em ser psicóloga, Glau. Eu percebi que o desenvolvimento do João, mesmo sendo leiga, que eu era completamente leiga nessa época, eu percebi que o desenvolvimento dele não estava atingindo alguns marcos e que ele estava tendo, o que a gente chama de uma poda neuronal, né, mas traduzindo isso para que as pessoas consigam compreender, ele estava tendo a perca de algumas habilidades que ele já tinha adquirido, e aquilo começou a gerar em mim um profundo sofrimento, e foi quando eu comecei a procurar ajuda. E há 10 anos atrás, o diagnóstico ainda era muito difícil, mas mesmo assim o meu filho teve um diagnóstico bem precoce. E durante a sua gestação, que você teve aí esses momentos, né, de que, assim, a gestação já é desafiadora. Aí quando você recebe esse diagnóstico de que, olha, seu filho pode vir apresentar algum fator genético ou algum fator aí que você não estava esperando. Sim. E aí, de repente, você vê, ele nasce bem. Aos olhos, vamos dizer assim, ele nasce sem o que os médicos colocaram que ele teria. Sim. Te deu um alívio ali, talvez, nesse primeiro momento, e depois você começou a sonhar com um filho idealizado ou não? Você não teve isso na sua gestação? Você não idealizou um filho? Idealizei, eu acredito que todas mães, elas idealizam esse filho perfeito. Quando a gente gesta uma criança, a gente pensa, como é que vai ser a vida dele na escola, qual vai ser a profissão que vai seguir. Nós fazemos sonhos para esse filho, projetos, planos. Quando meu filho nasceu, de fato eu tive, e aí foi feito vários exames, e eu pude respirar. Durante algum tempo eu pude respirar, porque eu senti que, opa, agora eu posso respirar, ele tá bem. Mas aí, quando o desenvolvimento dele foi acontecendo, ele foi crescendo, eu fui percebendo que tinha algo de diferente. Tinha algo de diferente e que eu precisava investigar. Então foi um momento assim bem delicado. Eu costumo dizer que a maternidade por si só, tá? Agora é para todas as mamães. A maternidade por si só, ela anda de mãos dadas com a culpa, com a cobrança. E quando a gente tem um diagnóstico, ainda mais. É um momento muito delicado para a vida de qualquer mulher, de qualquer família, que tem um impacto muito grande e que a gente precisa de uma rede de apoio bem fortalecida. A gente pode chamar isso de luto? Sim. De luto pela expectativa de um filho ideal. A gente idealiza aquele filho, depois a gente entra nesse processo de luto. A gente pode falar sobre isso? Podemos e devemos normalizar e entender o que é o luto do filho idealizado. Porque quando nós aceitamos e passamos por esse luto e procuramos ajuda, Glau, isso é muito importante para as famílias, para as mães, porque isso faz com que a gente entenda, aceite esse filho que se apresenta para nós e principalmente que a gente torne essa dor em movimento, em ação.
eu tornei essa minha dor, o luto que eu passei, que a gente chama inclusive de luto simbólico, luto ambíguo. Eu escrevi sobre isso em um artigo no livro com a ajuda de outros colegas, no livro de saúde mental do Hospital Dr. Frota Pinto. Então, quem quiser ler depois os artigos, eu posso disponibilizar. E eu sempre falei disso porque eu vivi uma experiência na pele. Na pele, eu falo daquilo que tem uma frase muito forte do Dr. Tiago, que ele fala o seguinte: da lama em que eu piso, da lama em que eu piso, os meus pés ainda estão sujos. Então, o que significa isso? Eu falo de uma dor real. Uma dor que eu sei o que é viver cada fase desse luto. Mas ele é necessário e importante, porque nós idealizamos filhos perfeitos. E quando a gente tem um diagnóstico de autismo ou outros ou síndromes, é muito importante que a gente passe por esse processo para que a gente possa aceitar esse filho e se movimentar. Como profissional e mãe, que mãe que passa por isso, entende isso, eu acredito que fica mais, talvez fácil, não vou usar a palavra fácil, mas estou falando fácil no sentido de ajudar a outra mãe como profissional. Você como profissional e mãe, ajudando outra mãe que está passando por esse processo. É o que eu costumo dizer, Glau. Em momentos eu estou como profissional, uma profissional que se todos os dias se capacita para levar a ciência técnica, mas acima de tudo, eu sou uma mãe que vivencia na pele os desafios reais da maternidade atípica. Então eu não estou isenta de passar por desafios como antes mesmo de vir para cá, eu estava em uma reunião na escola com do meu filho. E eu vivo na pele esses desafios. Então, eu não posso tratar de qualquer forma essas mães, eu não posso tratar de qualquer maneira essas famílias, porque esse é o meu maior propósito de vida, é trazer empatia, acolhimento para essas famílias e, principalmente, esperança. É verdade, porque assim, deve dar um desespero, né? Às vezes elas não querem sair de casa, levar o filho, às vezes elas. Porque sabe que vai apresentar ali, né? Vai ter algum tipo de caos, de estresse que vem ali da atipia. E principalmente se a mãe for uma mãe solo, né? Uma mãe atípica solo. Aí é que é mais. Dói um pouquinho mais, vamos dizer assim, né? Sim. Mas qual é o maior erro que as pessoas podem falar ou tratar uma mãe atípica? Minimizar. Quando uma mãe, minimizar o sofrimento dela. Quando uma mãe ela chega para compartilhar com você os desafios que ela enfrenta na maternidade atípica, algumas frases a gente precisa evitar. Então, se nós não temos o conhecimento necessário para conversar, para acolher, escute, acolha, porque algumas frases elas doem e elas geram um impacto muito grande emocional nessa mãe. Frases como, por exemplo, nossa, você é tão forte, você é uma guerreira. Eu já ouvi muito isso. E na verdade, Glau, a vida ela vai acontecendo, mas ninguém pediu para essa mãe ser forte, ser guerreira. Isso minimiza o sofrimento da mãe, da família e faz com que essa mãe até mesmo não busque ajuda. E mostrar essa fragilidade é necessária, porque nós somos seres frágeis. E às vezes essas palavras e essas. Acontece também na gestante, né? As pessoas acham que estão contribuindo e, na verdade, elas estão sobrecarregando, né? Sim. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Se tiver mãe atípica aqui nos assistindo agora, deixa aqui a mensagem. Qual foi a frase que você ouviu que te machucou? Porque aí a gente começa também a tentar, de alguma forma, absorver essa frase e mostrar para as outras e a gente tentar em comunidade se ajudar. E clarear para as outras pessoas não fazerem isso. Perfeito. Uma outra frase que tem repercutido muito e que eu escuto bastante é: autismo agora é modinha. TDAH é modinha. Isso tem um impacto tão grande na vida das famílias e dessas mães, porque, Glau, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento.
E ele é classificado no nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Eu também escuto bastante de mães e de famílias que têm o filho no espectro no nível 1 de suporte. E que eles falam, ainda usam uma nomenclatura antiga dizendo que o autismo é leve. Autismo não é leve em nenhum dos níveis de suporte. O autismo, as pessoas com autismo, a família vivem desafios reais, cotidianos, Glau, que são extremamente difíceis. E quando a gente minimiza isso, a gente invisibiliza, descredibiliza uma dor que é real. E os desafios, eles estão presentes em todos. E isso deve ser isso para a mãe é uma catástrofe, né? Assim, tipo, no emocional, leva a gente para um lugar, como é que eu posso dizer? Um lugar assim de não ser gente, você entende? Como se a gente não fosse um ser humano. Sim. Desumaniza. Desumaniza, perfeito, Glau, isso Desumaniza. mesmo. Eu isso. sei, assim, porque eu tenho na família, né, nasceu ok, mas teve uma bactéria, não tem autismo, mas tem aí, ela é considerada mãe atípica porque ela tem um bebê especial, ela tem um filho especial. Então, assim, vamos alertar as mães e as outras pessoas que, quando encontrar com essas mães nas ruas ou quando ver o filho, não sobrecarregá-las, né, e não desumanizá-las. Porque nós somos, elas são seres humanos. Sim, nós já vivemos desafios reais, cotidianos, com a escola, com a sociedade, os olhares, inclusive os olhares, porque assim, muitas pessoas não costumam falar, mas os olhares, gente, linguagem não verbal, o corpo fala. Então, os olhares, nós percebemos tudo. Os cutucões, sim, né? As pessoas se cutucando. Sim, nós percebemos, as crianças percebem isso também, e isso é devastador na vida da família. Isso causa um impacto emocional tão grande, não somente isso, um prejuízo também, Glau, porque as mães começam a passar a ter medo de sair, medo de levar esses filhos para os lugares, porque a exclusão ela já é gigantesca. E o medo disso, dessa exposição, também faz com que essas mães se retraem e não estejam em todos os lugares, sendo que nós podemos e devemos estar. É isso. Eu costumo brincar que assim, vamos colocar o desconforto deles para eles e não para nós. Exato, né? Isso mesmo. Isso. E o que mais dói? O julgamento externo ou receber o diagnóstico de autismo? Excelente pergunta. O que mais dói, Glau, é o julgamento externo, o isolamento social, porque isso é sistêmico. O luto pelo diagnóstico, a dificuldade em receber o diagnóstico é tratável. Nós conseguimos com essa família trazer para a terapia, essas famílias conseguem superar, conseguem começar a enxergar um horizonte pela frente e isso é tratável, mas o isolamento e o preconceito ele é sistêmico, então isso, inclusive os estudos apontam que é um dos principais motivos de sofrimento nas famílias atípicas, é o isolamento social, é o preconceito, então sem dúvidas. A gente precisa estar junto, né, para poder a gente conseguir socializar. E eles também, né? Sim. Quando é que uma mãe, nessa situação, ela consegue perceber que ela precisa de ajuda? Por exemplo, quando é que ela consegue perceber que ela precisa de você? Sim, geralmente as mães elas começam a perceber que os filhos não estão atingindo alguns marcos do desenvolvimento e aí essa dúvida, o ponto de interrogação fica enorme aí na cabeça delas. Geralmente, Glau, são as mulheres que começam a perceber que essa criança não está se desenvolvendo, da maneira como é esperada e ela é a primeira a buscar ajuda. Então ela escuta também, ela passa por um processo também que os estudos comprovam também bem difícil até chegar ao profissional para buscar o diagnóstico. Mas o que eu posso dizer é, esteja atenta aos marcos do desenvolvimento do seu bebê,
Procure, hoje nós temos excelentes profissionais nas redes sociais, sigam-os, procure a informação. E se você tem dúvida, a terapia, a estimulação precoce, ela está para todas as crianças. Então você nunca vai ter um prejuízo por colocar o seu filho para ser atendido por um profissional, muito pelo contrário, nós vamos potencializar o desenvolvimento dessa criança. Não fique na dúvida, procure um profissional que possa te ajudar. Quando você trata a família inteira ou você trata a criança? Como é aí o teu tratamento? Como você atua com essas famílias? Eu procuro atuar olhando para a família, eu não posso, porque assim, para um tratamento eficaz, Glau, a gente precisa olhar para essa família. É muito importante que a gente passe várias orientações. A informação é muito importante para a família. O meu foco é na criança, é desenvolver habilidades na criança, é levar autonomia para essa criança, mas eu não posso não deixar de olhar para essa família. Então a família é algo que eu olho com muito carinho. A família é que são os grandes protagonistas do desenvolvimento da criança, responsáveis por esse desenvolvimento, porque a criança não tem autonomia para escolher, para decidir nada, né? Não tem. Essas escolhas são feitas pelos pais, então não tem como não olhar para eles. Hoje existe alguma lei assim que cubra eles, que dê essa família um resguardo, que eles possam ir para a escola, que eles possam frequentar ambientes públicos? Como é isso no social mesmo, no dia a dia? Pronto, Glau, isso é muito importante. Agora eu quero aqui falar com vocês de uma maneira muito séria e muito importante. É muito, muito importante que vocês saibam minimamente dos direitos e garantias de uma pessoa com deficiência. Você não precisa ser especialista, pai, você, mãe, vocês não precisam ser, mas é muito importante que vocês busquem essas informações, porque você tendo conhecimento disso, você vai livrar o seu filho de muito sofrimento, inclusive você. A forma como você tem mais de se proteger é saber direitos e garantias da pessoa com deficiência. Nós temos várias leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Berenice Piana, dentre várias outras que vêm sendo elaboradas e que garantem direitos como acompanhante de sala para o seu filho que tem o diagnóstico de TEA. Isso é muito importante, ter um acompanhante de sala. Você está falando dentro da escola? Isso, dentro da escola, isso. Nós temos vários outros direitos também, é muito importante que os pais saibam disso, que os pais procurem saber quais são os tipos de terapias mais indicadas, estejam com os profissionais, porque eu sempre costumo dizer que é um pilar, tá? É casa, clínica, casa e escola. Para que a gente consiga ter uma efetividade no tratamento, não tem como, Glau. E as escolas estão preparadas? Toquei no ponto sensível, acredito eu. Porque assim... A respiração veio. Eu senti aí no fundo da sua alma. Você como mãe, você acabou de sair de uma reunião do filho. Talvez a gente não tenha ainda maturidade social para acolher as crianças. E assim, como é isso, assim? Deve te doer, não? Dentro do... Você receber, por exemplo, você vai querer colocar o seu filho dentro de uma escola que não tem esse suporte. Essa é uma dor bem comum nas famílias atípicas, Glau. Em todos os níveis sociais nós vivemos esse desafio. Infelizmente, as escolas ainda estão caminhando e precisam caminhar ainda mais. Existem vários projetos de lei tramitando, de pais se movimentando, porque nós precisamos que tenham ali profissionais capacitados para atender a neurodiversidade. Então, é necessário, é urgente. A escola, ela precisa ser um agente, ela precisa estar conosco, elas precisam fazer parte disso para que a gente consiga fazer com que essas crianças tenham acesso ao básico. Ao básico, eles precisam estar nas escolas. Júlia, eu até uma vez, porque eu também, aqui no estúdio, quando eu estou fotografando, que tem as mães que têm o primeiro filho, né, a mãe de segunda gestação, e traz os filhos, e tem os filhos atípicos,
Eu até peço para me avisar, por quê? Porque eu preciso preparar o ambiente, deixar mais Perfeito. tempo, Sim, né, para poder conseguir fazer o ensaio de uma maneira mais organizada. perfeito. E elas me relatam muito que às vezes elas desistem de procurar escola, porque ou não aceitam, ou aquelas que dizem que aceitam não fazem da maneira como deveria. Sim, É um tema assim, eu sei que é um tema que vai chatear muita gente, é um tema que vai, sim. mas a gente precisa A gente incomodar. precisa, porque é uma dor. Se É um- existe uma dor, precisa que a gente se movimente. E isso, Glau, as escolas, elas não. Eu faço bastante consultoria escolar. Então, eu vou até as escolas, é uma avaliação, é um processo bem estruturado, e as escolas não podem enxergar o psicólogo que vai ali fazer uma avaliação como alguém que está ali para fiscalizar, de jeito nenhum. Nós estamos ali para somar, para, junto com a escola, montar estratégias, um plano terapêutico, a melhorar tudo que a gente puder. Então, temos que ser parceiros. E a escola precisa reconhecer os profissionais da educação, precisam entender que eles também precisam estudar sobre e se preparar para Esse é isso. um projeto seu ou é um movimento? Como funciona isso? As escolas te contratam? Não, geralmente são as famílias que contratam esse serviço. Ah, entendi. Para ir até a escola, Isso. entendi. Tá. E aí a gente propõe alguns ajustes no ambiente escolar que não é nada extraordinário. Que muitas vezes, Glau, na grande maioria das vezes, é o básico. São pequenos ajustes que fazem com que a criança esteja naquele ambiente, tudo se torne mais fácil, tudo aconteça de uma forma muito mais tranquila, tanto para a escola, quanto para a criança, quanto para a família. E aí, para que tudo fique bem, funcione bem, flua da melhor maneira possível, né? Sim. E me diz uma coisa, a gente já falou assim sobre a maternidade, o que é, e a culpa que a mãe carrega. A culpa, a culpa que eu falo assim, a culpa foi minha. Eu que Uhum, botei o filho no mundo assim, eu que não, eu que na uhum, gestação fiz coisa errada. uhum. Você tem esses relatos? Muito! Na verdade, são muitas dúvidas acompanhadas de culpa. As mães, elas se culpam, elas perguntam: será que foi algo que foi alguma medicação que eu tomei? Será que foi o meu emocional que fez com que o meu filho tenha esse diagnóstico? Será? Será? Elas vêm cheias de dúvidas e de culpas, sempre tentando encontrar uma resposta para justificar aquela culpa, quando na verdade o autismo não é culpa da mãe. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento com que os estudos apontam para a origem biológica, ambiental, genética. Então, se livre dessa culpa. E a culpa de culpar a Deus, dizer que a culpa é de Deus, que por que Deus fez isso comigo, que a gente sempre se pega nisso, né? E até mesmo voltando aqui um pouquinho para a fé, porque a gente tem que ter muita fé, né? Sim, Primeiro, para poder você conseguir suportar essa carga emocional. sim. Também tem esses relatos de mães Sim. que ou culpam Deus ou se culpam de alguma forma e colocam a fé em xeque-mate, vamos dizer assim. É, eu Eu posso dizer que ao invés de você procurar um culpado, uma resposta para isso, mude essa pergunta do porquê, mas para quê? Para quê? O que eu posso fazer agora com esse diagnóstico? Como eu posso transformar a vida de outras pessoas através da minha vida, do meu filho? Questionar a Deus sobre isso não vai te ajudar, mas é compreensível. É compreensível porque nós somos seres tão frágeis, né, Glau? Nós somos pessoas e nas nossas imperfeições e nas nossas angústias, nós muitas vezes podemos, sim, questionar a Deus sobre o porquê disso. Mas ao invés disso, procure tentar entender para quê. Para quê? Vamos fazer para quê, né? Porque o diagnóstico não é
vamos dizer assim, aquela coisa do vai ser assim, né? Uhum. O diagnóstico ele veio para você, mas você tem algo a fazer sobre isso. E que essa informação do diagnóstico seja para ajudar as outras, né? Era Vamos isso que andar eu de mão ficava, junta. Glau, quando eu tive o diagnóstico do João, eu me sentia profundamente incomodada, porque eu tinha o diagnóstico do meu filho, estava estudando e buscando essas informações, e eu ficava o tempo todo me perguntando, para quê? Deus, para quê? O que eu vou fazer com isso? Como eu posso ajudar outras vidas, outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio que eu? Como eu posso ser um instrumento aqui também nessa terra para ajudar outras pessoas? Mas eu queria fazer isso de uma forma que não fosse uma forma, não só uma forma, como é que eu posso dizer? Eu precisava fazer isso de uma maneira bem feita, com respaldo científico, com respeito, com empatia e também com o meu jeitinho, com a minha fé. Com aquilo que você pode colocar dentro de você para se Sim, tornar a mãe que o seu filho precisava, sim. né? E a sua filha no meio de tudo isso? Me Ai, conta um pouquinho, porque assim, você tem dois filhos. sim, E como foi elas? Porque assim, deve ter também esse questionamento de mães que têm um filho e tem o outro autista e o outro não fica com ciúmes, ou você ainda também tem que olhar para sua filha, né? Você está sendo uma mãe que tem realmente uma demanda maior em relação a um filho, mas você também tem outro filho que também precisa de você. sim. É uma carga maior? A minha filha, a Nicole já tem 18 anos, esse ano vai completar 19, está começando a faculdade, decidiu que quer ser psicóloga. Ai, meu Deus. Eu não influenciei. Quem sai aos seus não degenera. Ai, foi A engraçado. fruta, como é que é? A semente não cai longe da Da árvore. árvore, sim, sim. Esse autor é maravilhoso. Inclusive, eu citei quando escrevi os artigos, mas enfim, trazendo aqui. Não. Glau, foi desafiador durante algum período. A minha filha, ela tem uma diferença de idade bem grande do João, né? Mais de 8 anos de idade. Então, eu acredito que os desafios foram um pouquinho menores, perdão, porque ela já era bem grandinha. Quando veio o diagnóstico, ela já tinha mais de 10 anos. E a Nicole é a minha parceira de vida. A minha filha é maravilhosa, ela é incrível, sempre está comigo, porque eu sou mãe solo deles e eu me tornei mãe solo deles. E ela sempre me ajudou muito e me ajuda muito com o João. Mas vivi desafios, tá, gente? Vivi desafios com a Nicole, como qualquer outra família. Inclusive, eu ouvi uma fala dela na pré-adolescência que me deu um impacto, porque ali eu achei que eu tava arrasando na maternidade, sabe, Glau? Eu achei que eu tava arrasando, que ela tava passando pela pré-adolescência de uma maneira muito bacana, tranquila. E um dia ela teve uma frase, ela falou assim pra mim: Mãe, você só dá atenção pro João só porque ele é autista. Isso deu assim uma. Na verdade, descortinou um pouco, né? Me deixou um pouquinho atordoada. E aí peraí, eu preciso olhar para essa criança também, para essa jovem e dar toda a atenção. E até hoje eu prezo por momentos de qualidade com a minha filha, de estar com ela, às vezes, vem filha, deita aqui com a mamãe, vamos sentar, vamos conversar, porque de fato a gente fica a nossa vida, a rotina, Glau, tudo é modificada depois do diagnóstico. E aí nós não podemos deixar de dar atenção para essa outra criança, para esse outro jovem, principalmente, algo que eu me policio muito, é para que a Nicole viva as escolhas dela, viva, sabe, sem esse peso, porque essa responsabilidade é minha. Ela está sendo criada para viver as suas próprias escolhas. Às vezes eu dizia assim pra minha mãe: Mãe, você gosta mais do meu filho do meu irmão mais velho, né? Você gosta mais dele, não sei o que, você não dá atenção pra gente. Ela dizia assim pra mim: Não é porque ele precisa de mais atenção. Ele é o filho que tá demandando mais, né? E eu demorei pra entender isso, mas assim, não tem autismo nem nada, mas é aquela criança
diferente, né? Que precisa realmente, requer mais, assim, ou é mais danado, ou requer mais alguma, ou não vai muito bem na escola. Atenção, é. E aí eu fico pensando, isso pra mãe atípica deve ser a cobrança maior para quem tem irmãos, né? E hoje ajuda os pais a lidarem com Com isso. isso, como passar por isso, porque tudo que eu estou falando, Glau, não só por ter o conhecimento técnico, mas eu tenho conhecimento, eu tenho experiência de vida. E isso é uma coisa que Nenhuma escola ensina. nenhuma E escola, nenhum livro ensina. nenhum livro ensina. Então, vem cá, filha, vamos ver aqui. O seu irmão, ele precisa um pouco mais de atenção, mas eu também vou me policiar, eu também vou te ajudar, eu quero estar mais com você. Eu te amo tanto quanto amo seu irmão, você é importante para mim. E mostrar para ela e fazer com que ela se sinta amada. E agora vamos aqui. O que o seu filho diria para você? Como ele te agradeceria hoje? Nossa, que pergunta, gente. Que te peguei agora, né? O que ele diria para ti? É porque você foi bem na minha feridinha. Ai, meu Deus. Ai, Glau, eu ouvi pela primeira vez, eu me emociono. Oh. Do meu filho com quase 7 anos de idade, foi uma das primeiras frases. Ele disse, eu te amo. Ele olhou pra mim e ele disse, eu te amo. Claro, nitidamente, porque ele sempre ouviu muito isso de mim. Então eu sei o que é você esperar anos pra ouvir a primeira frase do seu filho, pra ouvir ele falar mamãe, papai. Então, eu sinto o amor do meu filho, que não precisa ser em palavras. Eu sinto a gratidão, eu sinto, e não só dele, tá bom? Eu sinto isso de cada vida que se entrelaça com a minha, que entra no meu caminho. Eu me sinto muito amada. E eu também, é muito genuíno que eu tenho por eles, porque eu não estou nessa profissão por acaso. Eu não estou. Eu tenho total convicção de qual é a minha missão aqui. Eu procuro honrá-la todos os dias. Então eu me sinto muito amada, porque o amor, ele não precisa ser dito em palavras. Oh, minha linda. É por isso que você faz com tanta genuinidade, com tanto amor e com tanto, assim, entregando de você e derramando sobre as pessoas o que tem de bom. Porque é nítido aqui que existe uma mãe maravilhosa aí dentro que está ajudando outras mães maravilhosas a colocar o pé no chão, levantar a cabeça e dizer, sim, eu tenho um filho autista, mas sim, ele vai pertencer à sociedade, Sim. mas sim, ele vai ser amado, mas sim, nós estamos unindo forças aqui com outras mães para levar o melhor. E assim, que bom ter você aqui hoje. Obrigada. Que bom, porque a gente precisa de mais gente mostrando o que é bom. Chega de mostrar só as coisas Sim. ruins, chega de dizer, sabe, essa sua fala agora me pegou muito, porque assim, as mães que são mães que não tem nenhum tipo, que o filho não tem nenhum tipo de atipia, querem ouvir o papai e mamãe. Fica até aquela brincadeira, né? Eu quero. Será que vai falar mamãe primeiro, papai? Minha filha falou vovó primeiro, né? E então tem essas brincadeiras. E você dizer isso é assim, é mostrar, é abrir o coração das outras mães e dizer como eu sou realmente abençoada, porque Sim. independente da palavra que ele vai dizer, eu consigo sentir esse amor, né? Isso é muito lindo, muito lindo. Gente, por favor, compartilhe esse episódio, vamos distribuir amor por aí e principalmente as mães atípicas, vocês não estão sozinhas. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para todas as mães atípicas, para as famílias que já me acompanham o meu trabalho, para os meus pacientes. Essa mensagem é para vocês. É muito importante que vocês não transformem esse medo, que vocês não deixem que esse medo te paralise. O medo ele deve ser transformado em movimento, em ação. Então, os nossos filhos, eles têm sim total condição de participar dessa sociedade, de participar logo mais. Os nossos filhos estão pequenos, mas eles vão crescer e eles precisam trabalhar, eles precisam estar nesse meio.
Então, busque a informação. Temos vários profissionais excelentes. Você, mamãe, que percebe que o seu filho não está atingindo aí alguns marcos, que você está percebendo algum atraso no desenvolvimento dele, não espere. Não espere. Busque profissionais que possam te ajudar, que possam avaliar. Hoje, o diagnóstico precoce, ele é imprescindível para que essas crianças consigam um tratamento adequado e que principalmente que elas consigam se desenvolver, porque os estudos, Glau, mostram que quanto mais cedo as intervenções começam, quanto mais cedo a estimulação acontece, mais possibilidade essas crianças têm de atingir a autonomia e a independência. Existe um estudo bem legal que ele fala que 87% dos pacientes, das pessoas que foram submetidas ao tratamento, ao ABA, por exemplo, elas, que é um dos estudos que mais tem artigos científicos e pesquisas que mais tem eficiência hoje, que essas crianças conseguem atingir, essas pessoas, na verdade, conseguem atingir a independência. Então é muito importante que você busque ajuda, que busque um diagnóstico ou que busque profissionais que possam te auxiliar. E você não está sozinha, nós somos uma comunidade, nós precisamos nos abraçar, precisamos estar juntas, precisamos estar em locais como esse. Glau, muito obrigada pela oportunidade, porque nós precisamos falar sobre isso. Nós não podemos ser invisibilizados, ser calados, nós precisamos estar em todos os lugares. É isso. E estarão. Em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. E nós temos aqui muitos assuntos, vamos voltar mais vezes para falar sobre isso, trazer realmente voz, dar voz aí às mães atípicas. Fiquem conosco, temos aí outros episódios e foi muito, muito bom compartilhar com vocês aqui na presença da Júlia um tema tão importante. Até o próximo episódio.